Olá, tudo bem com Oi, você? tudo Olá, jóia. Bom dia. Tudo bom bem? dia. Bom dia. Muito bem, nós estamos aqui com 5 supermães da indústria Santa Clara para a gente bater um papo sobre o Dia das Mães agora, né? Domingo. E eu também sou mãe de 2 crianças, uma de 5 e uma de 9. E eu brinco assim, toda vez que nasce uma mãe, nasce também uma angústia. E além de uma angústia, nasce também uma profissional especializada em logística, né? Porque pega o menino daqui, leva o menino para lá, faz isso, faz aquilo, é médico, é trabalho, enfim. E aí a gente vai bater um papo aí gostoso com essas mães para saber como, né? Como que foi essa experiência da maternidade, o que mais marcou, quais foram as angústias, as alegrias. Pode ser, meninas? Pode. Ótimo. Então, vou começar com a Leni, né? A Leni é mãe de primeira viagem, né, Leni? Daí, passou também por essa dúvida, né? Fico em casa, não fico em casa, volto para o mercado, cuido do bebê. Conta pra gente, Leni, o que mais te marcou nesse momento aí, né? Da maternidade, sobre as questões que envolve de uma forma geral. Bom dia e a todos aí. O que me marcou mesmo, desde quando eu estava gestante, foi que é o seguinte: a partir do momento que você descobre que você vai ser mãe, que há um ser sendo gerado dentro de você, você passa meio que a viver para ele, né? Não é somente eu agora, quando somos nós. Então, assim, você passa a respeitar o seu corpo de uma maneira mais especial, medicamentos você deixa de tomar, peso, etc. E quando nasceu, foi a mesma coisa, né? Eu vi aquele serzinho de mim, aquela criança, e me dediquei, né? 5 meses exclusivamente para aquele bebê, para o meu filho, né? Então, assim, o que me marcou mesmo no meu ser mãe foi foi o apoio que eu tive da minha família, e em especial do meu esposo, né? Ele me ajudou demais, além de todos os cuidados, a questão da maternidade, que surgiu-se um pai também. E o que me fez continuar, né? Continuar no mercado foi o apoio que eu tive do meu esposo em todos os momentos da gravidez, da gestação, do pós-parto, e eu voltar a trabalhar com meu filho com 6 meses. Então, assim, se não fosse ele, né? E a minha força, né? Mas se não fosse ele, talvez eu não teria retornado. A rede de apoio foi primordial para você, então, né? Com certeza. Tive apoio muito grande da minha mãe também, mas o que me marcou foi o apoio dele. E você, Vânia? Como foi, assim, a sua maternidade? Como que foi a sua história aí de mãe, de ser mãe? Seu filho já está quase na universidade, né? Já está com 5 anos, não é isso? Quase isso. Eu demorei um pouco, né, para engravidar, depois que casei, até que tomei a decisão de fato de ser mãe. Então, eu sempre tive as coisas muito bem planejadas, assim, na minha vida, pessoal, profissional. E quando o meu filho nasceu, me mostrou que as coisas não são como a gente acha ou quer que seja, né? Eu penso assim, vou ter o controle de tudo, igual a gente às vezes está acostumado a ter com muitas coisas, e aí eu percebi que a maternidade é você realmente não ter o controle de tudo, de você sempre estar precisando de apoio e de ajuda. Então, Viver o presente, né, Vânia? Um dia de cada vez. exatamente. E aí eu me deparei com uma situação pouco antes de eu voltar da minha licença maternidade, que foi a questão do meu filho ser alérgico ao leite de vaca, né? Então eu amamentava, e quando eu fui introduzir o leite, né, de vaca, para ele poder começar a se acostumar a tomar uma mamadeira e eu poder voltar a trabalhar, ele teve uma reação alérgica a esse leite. E os pediatras que atenderam recomendaram que eu não colocasse, né, não introduzisse esse tipo de leite para ele continuar se amamentando, só o leite materno mesmo. Então, ele com 4 meses,
ficou uma dúvida, assim, difícil. Como que eu voltaria a trabalhar tendo que amamentar ele exclusivamente, né? Então, eu cheguei a ir na minha empresa, ainda no período de licença, e cheguei a pedir ao meu gerente, né, que me mandasse embora, porque tinha saído dos meus planos, voltar a trabalhar por motivo de força maior, que seria a doença do meu filho. Aham. E, diante dessa situação, ele ficou comovido, ele, né, falou, olha, você já trabalha com a gente aqui há alguns anos, gostamos do seu profissional, de você como pessoa, tem algo que a gente possa fazer para te ajudar, que possa, né, resolver essa situação? E aí eu sugeri que eu tirasse, né, férias que eu tinha vencida, emendando a licença, para eu tentar introduzir alimentação de papinha, né, para o meu filho e conseguir conciliar. A empresa foi muito humana, né, ao entender esse meu lado, essa minha necessidade. E eu acho que todo mundo ganhou. Eu ganhei porque eu precisava continuar trabalhando, né, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E para a empresa também, que não precisou, né, ter uma demissão e procurar um outro funcionário, colocar no lugar. A empresa, então, foi uma rede de apoio sua, né? Foi super parceira contigo, né? Foi. Fez toda a diferença. Eu permaneci lá por mais 4 anos depois disso. Excelente, excelente. Fabi, e você, como foi essa sua experiência aí com a maternidade? Qual foi seu maior desafio? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia, Renata. Bem, o meu maior desafio quando eu engravidei, eu até comentei com as meninas que enquanto o bebê, né, no momento da gestação, você sempre pensa, vou deixar ele num hotelzinho. Mas na hora que nasce, aquilo tudo muda, né? A sua visão muda totalmente, a sua cabeça muda. E eu trabalhando fora, eu ficava, gente, com quem que eu vou deixar meu filho? E assim, coincidentemente, tinha uma vizinha muito boa que ficou com ele um período quando eu voltei a trabalhar. Mas assim, a minha vontade era de ficar com ele em casa. Eu não tinha, né? Eu queria trabalhar, sempre trabalhei desde nova, gosto da minha profissão, mas eu também queria ter aquele momento com ele de ficar em casa. E quando eu cheguei na empresa, eu fiquei aquele período de licença maternidade. O setor a qual eu trabalhava, ele foi transferido para o Rio de Janeiro. E eu só fiquei aquele período e eles me desligaram. Então, assim, por uma opção própria, eu quis ficar com meu filho em casa até ele completar uns 2 aninhos, para depois voltar ao mercado de trabalho. Foi um período muito bom, porque eu consegui, né, ficar aquele tempo com ele, me dedicando completamente para ele durante esses 2 anos, e depois eu consegui voltar ao mercado de trabalho. Mas, assim, ainda assim, tem alguns momentos que ele me cobra. Hoje ele tem 8 anos e ele me cobra. Às vezes ele dá exemplo das tias, né, das minhas irmãs que não trabalham, que se dedicam aos filhos o tempo todo, e ele me pergunta, mãe, por que você não fica em casa comigo? Por que a tia Gra, a tia Kátia fica com os meninos? Então, assim, eu me pego a pensar. Aí eu sempre falo com ele, filho, a mamãe precisa de trabalhar, a mamãe precisa de te dar uma vida melhor. Mas foi muito importante para mim esse período quando ele era bebê, né? Ficar com ele em casa até ele completar uns 2 aninhos. Fabi, os meus também sempre me cobram. Sabe o que eu fiz uma vez? Com o meu mais velho, que também tem mais ou menos a idade do seu, o Bernardo tem 9. Falou assim, a mãe do Bernardo, fulano de tal, né? Falou o sobrenome dele lá. Fica em casa. Eu falei assim aqui, pergunta seu coleguinha se ele gosta que a mãe dele fique em casa. Aí ele chegou em casa à noite da escolinha e falou assim, mãe, ele falou que Deus me livre, que é para você ir trabalhar. Então tem essas duas vertentes aí, né? As crianças que têm as mães em casa querem que as mães sumam. Sim. E as que têm as mães que trabalham querem que as mães fiquem. A questão não é o tempo. A questão é a qualidade do tempo. Qualidade do tempo. Verdade, né? Bacana, bacana. Obrigada, Fabi. Obrigada, Renata. E você, Beth? Conta pra gente como que foi a experiência da maternidade, como que está sendo, né? Bom, eu acho que
toda história tem um quê, né? Algo de diferente. Bom, o que marca a minha história, a história da minha maternidade, eu estava conversando com as meninas ontem, é o poder da escolha, sabe, Renata? Que nem sempre é possível, né? Então, eu escolhi, apesar de eu concordar com a Vânia, né, que às vezes o planejamento ele inexiste nessas questões que são, né, da vida, mas no meu caso eu planejei, né, o momento de ser mãe, e depois no mercado de trabalho, eu nunca me vi fora do mercado de trabalho por conta da maternidade. Eu sempre acreditei que eu poderia ser uma boa mãe e poderia ser uma boa profissional, que as coisas poderiam caminhar juntos. E eu tive bons locais, né? Assim, em cada momento meu filho hoje está com 14 anos, é um adolescente, e desde o nascimento as escolhas que eu fiz foram assertivas no sentido de me ajudarem a concretizar esse meu desejo de ser profissional e de ser mãe. Quando meu filho fez 4 meses, foi num domingo, na segunda-feira estava em Natal, no Rio Grande do Norte. Porque a empresa que eu trabalhava, passou por uma fusão, ela atendia Sul e Sudeste, passou a atender Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. E a gente precisou, então, para o Norte. E ali eu tomei a minha primeira decisão. Ali eu migrei, eu mudei de emprego, isso foi em julho. Em janeiro eu estava em outro trabalho por essa decisão, por esta escolha. Mas foi uma escolha minha. E assim foram sucessivas as escolhas, sabe? De estar mais próximo de casa, de buscar algo que eu pudesse estar presente nos dias e necessidades que a gente quer estar presente. Então, eu fui à reunião da escola, eu fui à consulta mais importante com o pediatra. Então, eu agradeço muito à rede. Tanto a rede foi as empresas, né, por onde eu passei. Hoje, 10 anos da vida dele, eu estou na Santa Clara. E uma coisa que eu acho que a gente tem que batalhar muito ainda hoje é por poder escolher, pela liberdade da escolha, né? Então, eu acho que nós, mulheres mães no mercado de trabalho, a escolha para a gente é muito importante, a gente tem que valorizar isso, brigar por esta liberdade, né? A gente ainda tem um caminho longo a percorrer nesse sentido. Excelente, excelente. E para fechar, você, Ju, quais foram os seus desafios, quais foram as suas dificuldades, né? Nessa viagem que é ser mãe, né? Sim, eu, ao contrário das meninas, eu já tenho 2. Eu acho que só eu e você, né? Temos 2. Eu tenho 2 meninas. E eu fui mãe muito jovem, eu tinha 18 anos, e foi sem planejamento, né? Eu não era inserida ainda no mercado de trabalho, e logo depois que a minha filha mais velha nasceu, a Laura, ela estava com 7 para 8 meses, aí eu comecei a trabalhar. Então foi tudo novo, porque primeiro filho, primeiro emprego, eu muito jovem, só que eu tive um apoio da minha família, dos meus pais, que para mim foi fundamental, foi o diferencial para eu me sentir segura, sabe? Nesse momento. E aí, 10 anos depois, eu já estava fazendo faculdade, né? Já estava na graduação, no finalzinho, e aí eu estava grávida, já no final da faculdade, eu já estava para ganhar neném, no último período. Então, 10 anos depois, então foi tudo novo de novo, porque já foi um bebê novinho em casa de novo, porque os médicos falam que 10 anos depois é como se fosse a primeira gestação, né? 2 primeiras gestações que você teve. Foi. E eu estava ainda tentando me inserir no mercado de trabalho já na minha área, depois de formada. Então, quando eu estava com 4 meses, e aí veio meu primeiro emprego já na minha área. E eu falo que, novamente, o apoio dos meus pais, para mim, foi fundamental.
fez o meu processo, foi até usar palavras da Beth, né, na hora que ela foi, que a gente estava conversando, falou, Ju, esse apoio fez o meu processo ser natural, ser leve, sem culpa, fez muita diferença. Então, a minha maternidade, assim, nos 2 momentos, foi tranquila, foi natural, foi sem culpa. Sigo Muito feliz. bem. Bom, meninas, queria agradecer a vocês, né, pela essa nossa conversa, por vocês terem aberto os corações de vocês, né? E é isso aí, não tem receita para ser mãe, né? É uma descoberta a cada dia. Tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está com culpa, tem dia que a gente está angustiado, mas nada no mundo substitui o amor que a gente tem por essas criaturinhas que vão se tornar criaturonas um dia, né? E essa rede de apoio, essa escolha, né, esse poder de escolha, ele é muito importante. Então, obrigada. E o recado que eu queria deixar para vocês também é: não esqueçam de vocês, tá? Porque, sim, existe vida depois da maternidade para nós, mulheres, mães, profissionais, namoradas, esposas, né? A gente ser nós mesmas, sermos quem nós éramos antes da maternidade. Porque isso é saúde mental, né? Saúde emocional. E isso vai fazer bem também para os nossos filhos, para os nossos, né, companheiros aí, para a nossa família de uma forma geral. Então, não esqueçam de vocês. Obrigada. Feliz Dia das Mães para Feliz Dia das todas. Mães. Tchau.